comigo a sua Bíblia em Marcos 4. Quero agradecer a Sofia, minha filha, que está me acompanhando. A Rebeca ficou com o pai lá na sede. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a parábola do semeador. Nós vamos falar sobre profundidade que gera crescimento. Amém? Marcos 4, do 3 ao 9. Aleluia. Que vai dizer assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes diziam na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porém não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, então secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, e produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Nós passamos, como disse o pastor Jefferson, aqui é uma parábola que nós ouvimos desde criança, desde pequenininho. E nós sempre ouvimos a parábola de uma forma que o nosso coração representa esses terrenos. Mas hoje eu quero trazer para você uma temática, uma visão diferente de que os nossos corações representam essa terra ou esse tipo de terreno. Hoje eu quero trazer para você a temática que o nosso coração carrega a palavra. De que nós somos uma semente que carregamos a palavra. Salmo de número 119, 11 vai dizer assim: Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 37, e o verso de número 31 vai dizer assim: A palavra de Deus está no seu coração, e os seus passos não vacilam. Provérbios 4, 23 também vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar. Guarda o meu coração, porque dele procede as fontes da vida, ou as fontes de palavra. Gálatas 6, 17, Paulo vai dizer assim: eu trago em mim, ou eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, eu trago no meu corpo as marcas da palavra. Então, compreendendo que a palavra nos dá amplitude para entender que eu e você somos sementes. Eu e você somos portadores da palavra de Deus. Então, como portadores da palavra de Deus, nós vamos compartilhar hoje de escolhas, de terrenos que podemos escolher vingar, podemos escolher brotar, podemos escolher descansar nele para que a nossa semente produza. Porque a Bíblia vai dizer que a palavra ela está em nós, ela habita em nós, mas é necessário que nós colocamos ela em prática. Que a gente faça uso dela no nosso dia a dia, que a gente faça uso dela no nosso cotidiano. E como nós podemos escolher, então, qual terreno vamos germinar? Nós podemos escolher qual grau de profundidade eu quero que a minha semente germine. E é o grau de profundidade que determina o quanto você pode e vai produzir. Porque se você for ver, lá na roça, eu estou com um pé de abacate lá já faz 7 anos. E ele está enorme. Mas é bem verdade que ele vai começar a produzir depois de uns 12 anos. O pai falou. E meu pai não mente. Quem conhece meu pai sabe que meu pai não mente. Mas sobre o abacate é verdade.
Porém, se aquela raiz ela estiver bem cuidada, se ela estiver num bom solo, ela pode produzir até 60 anos. Então não importa o quanto ela demora para produzir. O importante é o quão profundo ela está, o quão bem cuidada ela está, porque ela pode até demorar para produzir, mas ela vai produzir por um tempo mais longo. Bons frutos. Uma boa árvore, uma boa semente, ela não começa a dar frutos ruins. Por exemplo, se você comprar uma muda, que eu não vou lembrar o nome, mas é dessa que compra aí que dá rapidinho. Enxerto. Se você comprar um enxerto, primeiro ano ela já está florescendo e dando fruto. Só que quando ela chegar no final dos seus tempos, que ela tem enxerto que dura ali frutificando 6 a 7 anos, ela vai começar no seu último ano a dar fruto ruim. Assim como Abacuque fala, ó, o fruto está mentiroso. Mas uma árvore plantada na essência da sua primeira semente, de uma boa terra, ela demora para produzir, mas ela não tem essa de dar fruto mentiroso. Ela para de produzir e pronto, acabou. Deu 60, 70, 80 anos, deu seu tempo, ela para, ela não dá fruto ruim. Ela não dá fruto mentiroso, ela não dá fruto falso. Ela não engana ninguém. Então nós vamos ver que o primeiro terreno é junto ao caminho. E eu fiquei pensando que junto ao caminho, oh Jesus, toma conta, que é no Rio de Janeiro, gente, eu quebrei o microfone, que eu sou um desastre com essas coisas, mas hoje vai dar certo no nome de Jesus, aleluia. Junto ao caminho é na beira do caminho. E eu quando entrei aqui, eu fiquei lembrando que quando eu também morava aqui em Pina, a gente sempre limpava a calçada, e como nasce coisa na calçada? Como que nasce matinho na calçada? Como é que pode? O negócio é cimento, mas nasce. Mas a palavra vai dizer aqui que aquelas que caíram na beira do caminho, as aves vieram e comeram. E eu fiquei pensando, Senhor, que terreno é esse que se chama beira do caminho? E o Senhor falou assim para mim que é um terreno de um coração duro que é levado por ventos de emoções. Quantas das vezes nós somos levados por ventos de emoções? E a palavra de Deus vai dizer assim que o Senhor não nos chamou para ser emocionados, Ele nos chamou para ser posicionados. Você quer ver o que é ser levado por ventos de emoções? É você não conseguir receber uma palavra, uma ordem ou uma obediência. A gente brinca lá em casa, e o pessoal brinca lá na sede também, que a Cátia é durona. Pastora Cátia é durona, ela é brava. Mas andar com pessoas duronas ou brava faz com que a minha semente vá crescer num solo frutífero, próspero e abençoado. Porque eu posso andar com pessoas que massageiam o meu ego, eu posso andar com pessoas que me liberam para tudo que eu quero, mas essas pessoas vão ser aquelas próprias aves que a hora que começar a nascer, antes mesmo de estourar, ela comeu minha semente. O que quer dizer isso? Maria vai com as outras. Eu poderia, no momento que o pastor Tiago falou que havia possibilidade de eu não pregar, levantar, catar a Sofia e sair pisando duro. O que é isso? Como assim? Ei, a obediência nos leva a lugares que só o jejum e a oração não vai levar. Porque obedecer é duro, obedecer é dolorido, andar com pessoas que te confrontam, mas que te confrontam para o teu crescimento é dolorido. É mais fácil andar com pessoas de oba-oba, que tudo aceita, que tudo concorda, mas que não vai te prosperar, que não vai germinar a tua semente, que não vai ter crescimento. E você vai ficar o quê? Frustrado à beira do caminho. E não foi para isso que o Senhor nos chamou nessa noite. O Senhor nos chamou para produzir. O Senhor não nos chamou para desperdiçar. O Senhor nos chamou para dar frutos e frutos de vidas em abundância. Pedras. Muitas pedras, pouca terra, pouca profundidade. Ali é um lugar bom também para se lançar a nossa semente. É rápido o negócio. Você joga ali na pedra, sabe por que é rápido? Porque a pedra guarda a umidade. Toda pedra guarda a umidade. E toda pedra guarda um pouco de terra.
Então a sua semente ali vai ser rápido, mas deixa eu dizer um negócio para você. Precisamos buscar no Senhor uma coisa que chama o quê? Paulo já disse, discernimento. Porque nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. E aí nós precisamos, por quê? Porque existe um grau de maturidade na nossa vida que é aprender a esperar o tempo do Senhor. E o que as pedras nos ensinam? As pedras nos ensinam que o nosso eu quer que as coisas aconteçam para ontem. Que nós sejamos promovidos para ontem, que a porta se abra para ontem. E tem um ditado no mundo que diz assim, tudo que vem rápido, vai rápido. Isso representa as pedras. Quantas pessoas nós não vimos da noite para o dia? Subir no auge do ministério, em ascensão, e crescer, e só se ouvia falar naquele nome. E dentro de 1 ano, 6 meses, não se ouvia falar mais, não se ouve falar mais. Por quê? Porque a ascensão foi rápida. Mas a queda foi rápida também, porque não tinha profundidade, porque não tinha estrutura, porque não tinha alicerce, porque não tinha base, porque não tinha casa, porque não tinha pastorado. Nós precisamos entender que as coisas com Deus não é do dia para a noite. Nós precisamos entender que assim como hoje é um culto de família, e assim como um lar não é construído da noite para o dia, uma vida com Deus, uma vida de intimidade não é construída da noite para o dia. A vida com Deus, ela exige sacrifícios. Semear, frutificar, crescer com Deus exige renúncias, que muitas das vezes vocês vão ver sua liderança ou alguém subindo aqui para testificar algo com alegria no coração, sem saber as dores que ele está passando no secreto. Às vezes você vê pessoas em cima desse púlpito pregando, cantando, sorrindo, mas você não sabe o desafio que ele enfrenta todos os dias, as provas, que se ele sentasse e contasse para você, talvez a sua fé esmorecesse. Porque ter uma vida de intimidade com Deus existe um preço, e não é um preço brilhante que cresce da noite para o dia, é um preço de constância, de manter, de estar ali, não alto, não baixo, mas sempre na sequência, indo sem parar, constante, arrastando. O segredo é não parar. Não é correr rápido, não é chegar rápido, não é chegar primeiro. O negócio é chegar. Como que você vai chegar? Não sei se arrastando, não sei se alguém me puxando, mas o negócio é não parar. A palavra vai dizer que, deixa eu olhar o meu horário, que veio os espinhos. Mas antes dos espinhos, o semeador diz que aquelas que cresceram entre as pedras, o sol veio e sufocou. Por que o sol veio e sufocou? Porque as raízes estavam expostas. Quem já arrancou um matinho assim da pedra? Você puxa aquele tanto de raiz, porque ela não cresce para baixo, ela cresce assim, ó, para cima. Quando as nossas raízes não estão escondidas no Senhor, somos algo fácil de decepção. Quando as nossas raízes, elas não estão escondidas no recôndito do pavilhão do nosso Deus, elas são alvo do inimigo da nossa alma. E nós seremos violentamente atacados. E quando o dia mau vier, ou quando o sol vier, o que acontece? Nós não suportamos. Cedemos, desanimamos, nos abatemos, frustramos com pessoas, frustramos com situações. Hoje eu falei para alguém assim que me disse que estava extremamente cansado. Estou muito cansado com o ministério, com pessoas, etc. E eu disse para ele assim, eu falei, olha, Paulo vai dizer assim que ele está certo de que nem a morte, de que nem a vida, de que nem os anjos, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir ou nenhuma outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está escrito em Cristo Jesus. Se ele está certo de todas essas coisas,
Por que que nós acoplamos ou limitamos vida com Deus, amor de Deus para conosco, com lugares, situações e pessoas? É bíblico que a gente viva em união, que a gente congregue, mas nós não podemos deixar esses motivos afastar do amor de Deus. E o maior desafio do cristão é congregar. Congregar é um casamento. O Éder fala assim que casamento é você pegar 2 gatos estranhos e jogar dentro de um quarto escuro. E olha que a briga é violenta, até acostumar, até um amansar o outro. Congregar é a mesma coisa, você pega um monte de gente diferente, com um monte de opinião diferente, com um monte de gosto diferente, põe tudo dentro de um quadrado e fala assim, vamos congregar. Olha que legal, isso é desafiador. Porque é desafiador você amar alguém que não pensa igual você. É desafiador você amar alguém que não gosta da mesma cor que você, que não gosta do mesmo louvor que você, que não gosta do jeito da cadeira. É desafiador, mas isso é a maneira que nós temos de pôr em prática o amor de Cristo Jesus para com a nossa vida, para com o próximo. Isso é ter raízes escondidas no Senhor. Porque quando a Bíblia fala assim, olha, ama o próximo como a ti mesma. E às vezes tem umas pessoas que parece que não ama muito a gente, né? E eu fico pensando assim, não é que ela não me ama, ela não se ama. Porque se ela está me tratando assim, a Bíblia manda ela me tratar do jeito que ela se trataria, ela tem um problema. Ela não está se tratando bem. Ela não está se amando. Porque a gente só reflete no outro aquilo que a gente tem por a gente mesmo. E nós estamos cheios de raízes expostas, cansados, esgotados, exaustos, limitando o nosso pensamento a situações terrenas. E quem está perdendo? O reino. Porque eu e você não fomos feitos para estar limitado, para estar cansado, para estar exausto, para estar com raízes expostas. Nós fomos feitos para frutificar, para alimentar pessoas, para gerar vida, para transbordar da palavra. E às vezes estamos sendo iludidos por alguns terrenos que parecem férteis, que parecem maravilhoso. Pastor Vanderlei falava sempre assim para minha mãe. Ela carrega isso com coisa até hoje dentro dela. Irmã Carme, se você encontrar uma igreja boa, não vai lá. Por quê, pastor? Porque você vai estragar ela. Minha mãe ficava irada. Mas hoje eu entendo o que ele falava. É sobre nós. Tá difícil. Ai, vou lá na outra igreja porque lá é bom, porque lá é legal. É nada, é tudo a mesma coisa. Eu sei que não tá legal. É a sua raiz que está exposta. Dê o melhor aonde você está. Escolha você fazer o melhor aonde você está para ver se as coisas não mudam. Mas não, eu espero da liderança, eu espero do irmão da porta, eu espero da irmã que cuida das crianças, eu espero da pastora Tatiane, mas e o meu melhor? Vem quando? Quando que eu vou refletir a força da minha raiz? Ou você está com a raiz exposta, vai dar um pitucãozinho, não sei se você vai morrer, vai, pronto, já era. Agora, quem tem raiz profunda, chora, aguenta, escuta a pastora Tatiane brigando com a gente, vai para casa feliz com Jesus e volta no próximo culto dando glória a Deus, porque é para crescimento. Eu falo pastora Tatiane porque eu tinha o pastor Vanderlei e ele era bravo. Nossa, eu ia para casa todo domingo arriada de brava com ele. Porque ele era duro comigo. E hoje que ele está descansando nos braços do Senhor, eu falo, que saudade que eu tenho do meu pastor. Como aquele homem me ensinou. E olha que hoje Deus está fazendo muito ainda na minha vida, mas já fez, porque eu era arredia demais. Eu não tinha nem raiz exposta, não tinha nem raiz. O pastor Vanderlei falava alguma coisa assim no meio do culto. Ô, gente, eu levantava, eu afrontava ele, saía andando, pisava duro, catava. O Éder saía que nem louco atrás meu, catando Sofia, catando Rebeca. E eu ia embora a pé no meio daquela roça, brava com ele. Olha o que esse homem aguentou. Mas ele me amou, ele me corrigiu, ele me ensinou. Ele ia lá na minha casa, acabava o culto, ele ia lá atrás de mim. Fosse ele, eu não ia. Eu não ia. Mas Jesus mudou meu coração. Ele ensinou que eu precisava ter raiz. Ele ensinou que eu precisava cavar uma terra bem profunda, esconder lá dentro, porque do jeito que eu estava, eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu era bravo. Isso não foi um culto, não, gente. Isso foi, ó, aqui, ó. Pastor Tatiane me conhece. Jesus está trabalhando muito em mim, mas já fez umas coisas que eu vou falar para vocês, porque eu era arredia. Até o dia que ele ensinou
que não era sobre ele, que não era sobre o jeito da igreja, que eu tinha que dar o meu melhor. Que eu podia dar o meu melhor na onde eu tivesse, do jeito que eu tivesse, e que quando eu começasse a dar o meu melhor, eu ia ver que as coisas à minha volta iam melhorar. Não sei com o que você está cansado hoje. Talvez você está cansado com o seu casamento, com o seu emprego, com o seu cargo. Deixa eu te fazer um convite hoje. Decida você ser o melhor empregado, a melhor esposa, o melhor esposo. Decida ser o melhor membro. Para você ver se as coisas não vai surtir resultado. Surte. Irmã, mas eu não recebo. Não espere receber nada. Não espere. Faça melhor. Olha, em casa é assim, eu posso testificar disso, porque ele não está aqui, mas se ele tiver, vocês vão cobrar dele. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o Éder, porque o meu sonho é que ele sentasse na mesa e comesse na mesa com a gente. O Éder cresceu entre 5 irmãos homens, tudo sentado na frente da televisão, no sofá, comendo na vasilha. Mas nem por isso eu perco a alegria de fazer a melhor janta, de, na maioria das vezes, colocar a melhor mesa, me sentar. Às vezes eu sento sozinha lá, só eu e Deus há muitos anos. Mas eu tenho a esperança que um dia Ele vai sentar lá comigo e vai jantar comigo. E todas as vezes eu ficava brava, eu saía de lá bufando. Hoje eu sento, eu janto, feliz porque eu dei o meu melhor. Quando que isso vai surtir efeito? Não sei. Mas eu continuo dando o meu melhor. Eu podia olhar e falar assim, quer ver? Ninguém vai sentar aqui comigo, faça um miojo, quem quiser come, quem não quiser não come, eu vou deitar. Eu tenho um compromisso de ser melhor diante de Deus para com a minha casa, para o meu ministério, de servir melhor naquilo que eu escolhi para mim. A Bíblia vai dizer que, meu tempo está dando, entre os espinhos. E sabe o que eu entendo? Isso foi outra coisa que demorou para mim entender. Eu não sou super crente. Você não é super crente. E você precisa entender que não sendo super crente, tem coisas que não é para nós colocarmos a nossa mão. Débora, o que é isso? Eu vim de uma criação assembleiana, que a gente aceita Jesus, põe a roupa de crente e vai para tudo, expulsa o demônio, leva todo mundo para a igreja, vai na casa de todo mundo e ora com todo mundo. Calma. Calma. Tem coisa que não é para nós colocar a mão. Tem guerra que não é para nós guerrear. Por quê? A gente vem achando que está pronto, nem pergunta para a líder, nem pergunta para você. Estou indo lá orar na casa da irmã fulana, a irmã está divorciando, você está indo lá. Você não sabe nem o que está acontecendo, você está indo lá. Está pegando prova, você nem pediu para o pastor, nem perguntou, posso ir lá, a irmã está precisando. Nada, vou lá. Ah, alguém gritou endemoniado, não precisa ligar para o pastor meu não, vou lá, deixa que eu vou lá. Você está pronto para isso? As suas raízes estão prontas para isso? Pastor, eu não estou entendendo. Se você não tem uma raiz firmada no Senhor, você vai sair pegando tudo espiritualmente para fazer sem estar baseado, alicerçado, sem estar pronto, se achando um super crente, e aí Satanás vai tocar na onde? No desejo da nossa carne, que é os espinhos. E ele vai vir, e ele vai te apertar, e ele vai te esmagar, e você vai vacilar e vai cair. Ô irmã, isso não acontece, acontece. Nós podemos fazer tudo dentro da obra do Senhor, com ordem, decência, obediência e liderado por alguém. Não dá para sair, pegar, fazendo tudo, comprando guerra de todo mundo e não orar na casa de todo mundo, sem direcionamento do Senhor, sem olhar e falar assim, eu estou pronta, a minha vida tá pronta. Porque a gente oscila, porque Satanás sabe aonde é as nossas fraquezas, ele sabe aonde cutucar, ele sabe aonde que ele vai mexer. A obra do Senhor ela é grande e ela tem lugar para todo mundo, mas tem coisas que você não pode sair fazendo sem a liderança do seu pastor, da sua pastora, ter falado assim, irmão, vai lá, eu te libero. Não somos super crentes, temos o poder da palavra de Deus, mas também temos fraquezas, também temos dias maus. Também temos um momento dentro da nossa vida que Satanás sabe muito bem aonde ele pode mexer para ver se você dá uma titubeada. As coisas de Deus não é brincadeira.
trabalhar com cura, com libertação, com transformação, você primeiro precisa fazer em você. Primeiro precisa receber. Primeiro precisa fluir de mim para depois, para com os outros. E agora vem o terreno mais difícil, que é a boa terra. Todos que eu te apresentei até agora era legal, mas esse aqui é violento. A boa terra. A boa terra vai exigir de mim e de você coisas que os outros solos não exigiram. Quem conhece aqui sabe um pouco sobre plantação, sabe um pouco sobre semente, sobre terra, vai entender que uma semente, quando ela é colocada numa boa terra, a terra é cavada, se coloca uma ou duas sementes, no máximo 3, e se fecha aquela terra. Não tem luz. Você como pessoa se imagina dentro de um buraco. Você não sabe se é para cima, para baixo, para o lado. Simplesmente você é forjado a crescer e você cresce para o primeiro lado que você está achando que é o certo. E você acha que você está indo para cima, você está só descendo para baixo. O cristão é colocado em um momento de casulo, num momento fechado, num momento de intimidade, num momento de secreto, onde a única opção que ele tem é crescer ou crescer, sair do comodismo, sair do conforto, eclodir a semente, colocar toda a palavra que ele tem dentro dele em prática e crescer. Só que esse crescer demora, porque primeiro vai crescendo para baixo, primeiro vai crescendo para baixo, primeiro vai crescendo para baixo. A raiz do bambu chinês, ela cresce mais de 100 metros para baixo primeiro, para depois eclodir algum brotinho. Mas é o bambu mais forte, usado em toda a China para todo tipo de construção. E ele aguenta o tranco violentamente. Por quê? Porque ele tem estrutura, porque ele tem base, porque ele tem firmamento. Crescer para baixo é você se lançar diante do Senhor em todas as suas preocupações, em todas as suas dificuldades, reconhecendo todas as suas limitações e dizer: Senhor, eu preciso ser estruturado no Senhor, porque de mim eu não tenho nada para oferecer. Eu brinco com as meninas falam assim: pastora, você é uma pessoa tão legal. Eu falo: gente, sou nada. Tudo que vocês veem de bom em mim é Jesus, arranca ele para vocês verem. Eu sou terrível, não tem nada de bom em mim. Tudo que vocês veem de assemelhar alguma coisa interessante é Cristo. Se tirar ele de nós, não sobra nada. Miserável homem que somos. O que nós temos de bom para oferecer para Cristo? Nada. Mas o que Cristo tem de bom para oferecer para nós? Tudo, a ponto de sermos chamados de filho, a ponto de sermos enxertados numa promessa que não era para nós, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos olhou, nos resgatou e disse: ei, vou fazer de vocês alguém que possa ser usado, alguém que possa ter algum valor, agregar algum valor, alguém que possa refletir o meu brilho no mundo que está jaz no maligno. E aí nós crescemos então para baixo. Achamos que estamos esquecidos, achamos que estamos abandonados, e vou contar para vocês, achamos que está dando tudo errado. Sabe quando a gente acha que está dando tudo errado? Você olha e não tem saída para a esquerda, não tem saída para a direita, e para onde você está indo, você não dá nem certeza se é para lá mesmo que você tem que ir. Mas é nesse tempo que o Senhor está nos nutrindo. É esses primeiros 15 dias de raiz crescendo para baixo que vai estruturar 70, 80, 90 anos de uma árvore. É os seus primeiros dias de vida no escuro, no íntimo, no particular, no sofrimento, que vai nutrir você para os dias mais difíceis da sua vida. E aí você olha a situação como está e fala assim: meu Deus, não tem mais jeito. Meu Deus, tudo se foi, e agora o que eu vou fazer?
Esse dia eu sentei na reciclagem, porque eu trabalho numa reciclagem, e eu estava vivendo na dependência de um motorista que não ia trabalhar. Quando ia, estava bêbado ou drogado, e os clientes ligando, e o caminhão eu não sabia dirigir, o caminhão estava quase sem freio, desesperadora a situação. E um dia ele não foi trabalhar, e eu falei, hoje está perdido, eu vou fechar as portas desse lugar, porque eu não tenho motorista, não tenho o que fazer, se eu não tenho motorista, eu não tenho cliente, e eu entrei em um desespero total. Mas naquele dia eu já devia estar no 8º, no 9º dia da minha raiz, já crescendo para baixo. E eu olhei o caminhão olhou para mim, e eu falei assim, chega de ficar na mão de funcionário. Hoje eu vou mudar essa história. Parecia o final? Parecia. Vou tirar, senão vou furar o tablado. Parecia o fim, parecia que eu ia fechar o meu comércio, parecia. Mas aí quando eu achei que não tinha mais nenhuma solução, que a prefeitura ia vir, ia fechar, porque eu não estava andando com o caminhão, porque eu não estava fazendo cliente, porque daí não gira, porque... Tudo aquilo. Eu olhei no caminhão, falei para o menino que trabalhava lá, falei assim, vamos comigo? Ele falou assim, para onde? Para a Redenção. Ele falou assim, o que você vai fazer lá? Eu falei, vou buscar o material do crente. Ele falou assim, dona Débora, a senhora nunca dirigiu o caminhão, e ele não tem nem freio, só vou resolver isso agora. Não podia ligar para o meu pai, porque o meu pai ia lá buscar eu de cinta. O Éder não tinha como falar com ele, liguei para um dos fornecedores nossos. Falei assim, ô irmão, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu perguntar para o irmão, como é que a gente desce uma serra? Porque quem conhece Redenção, quem já foi lá para a Nova Vida em atividade, sabe que tem uma serra lá. Como é que a gente desce a serra sem freio? Ele falou assim, irmã, deixa eu falar para você, não é bom, mas desce em segundinha, né? Mas não é seguro. Eu entrei dentro daquele caminhão. Eu fiz uma oração. Peguei o menino, peguei os bags, peguei as cordas, e lá foi eu, o caminhão, o menino, e eu tremia e eu chorava. Eu chorei de Taubaté até a Redenção. Eu nunca orei tanto na minha vida. Eu cheguei no cliente, eu desliguei o caminhão, eu estava assim, ó. Eu chorava e tremia, eu chorava e tremia. Fui para o banheiro, usei o banheiro, voltei, fui para o banheiro, eu tremia igual vara verde, porque eu tinha ido. Mas a descida era na volta, eu não tinha voltado. Mas eu decidi naquele dia que eu não seria refém mais daquela situação. Voltei embora, e eu lá em segundinho, o caminhão assim, eu em segundinho, falei, Jesus, precisa usar o freio. Não tem, Senhor, tem misericórdia. Olha que doideira, né? Já mandei arrumar o freio, gente. De trás, da frente ainda tá mais ou menos, mas tá tudo bem. Mas desde aquele dia, faz 3 meses que eu dirijo aquele caminhão para tudo quanto é lado. Que jeito, não sei. Mas eu decidi não ser refém mais daquela situação. Eu decidi que não era assim, que aonde Satanás achou que estava acabando com a minha história e com o meu comércio, Jesus estava me dando capacidade para viver uma nova história. Não sei o que Satanás falou para você hoje que acabou, mas não acabou. Você vai levantar muito maior do que do jeito que ele achou que você tinha caído. Você vai progredir muito mais do que onde ele acha que ele rompeu a sua árvore. Sabe por quê? Porque quando ele me cortou levando meu motorista, ele não sabia que eu tinha uma coisa, raízes. E toda árvore que tem raiz, se você pegar isso aqui, ó, e cortar aqui, daqui uns 4 dias está brotando. Porque não é sobre o que você vê para cima, é sobre o que tem lá embaixo. É sobre profundidade, é sobre intimidade, é sobre comunhão. Pode cortar minha árvore quantas vezes for. Vai passar uns 4 dias e vai dar broto. Vai brotar mais bonito, Jefferson. Vai brotar mais forte. E cada vez que você corta, cada broto dá mais fruto. É mais abundante. Então, se hoje Satanás determinou uma palavra, se ele cortou o seu tronco, levante a sua mão e diga, estou pronto para prosperar, estou pronto para frutificar, estou pronto para dar muito mais fruto do que eu dava antes. Chorei. Tive crise de ansiedade, entrei em desespero, Quando o Éder me ligou 4 horas da tarde, nervoso. E agora? Você mandou aquele motorista. Pode parar. Não estou aqui para falar de motorista. Mandei uma foto para ele e falei assim, quem buscou a carga no cliente? Falei, eu. Busquei a carga no cliente, já estou na 2ª viagem, já vamos prensar e amanhã eu estou vendendo e vou pagar aluguel. Ei, nós conformamos com os fins que o inimigo acha que põe na nossa história. O Senhor está dizendo assim, vocês têm raízes, não é o fim.
Isso aqui não estava no script, eu não sei por que eu estou falando aqui, mas o Senhor me mostra árvores que estão assim, ó, cortadas. Árvores que estão cerradas, mas Ele está dizendo para você, não se esqueça que não é sobre o tronco para cima, é para baixo. Vai florescer, vai frutificar, vai prosperar, vai dar 30, 60, 100 por um. E aquele que acha que levou alguma coisa de você, ainda vai ser abençoado pela tua vida. Tô lá com o meu caminhãozinho lá, fervendo para todo lado. Falei para Jesus, só vou fechar as portas quando o Senhor falar que é para fechar. Sempre foi assim. Quando a prefeitura foi lá, acabaram com tudo que eu tinha para abrir aquela documentação. Meu Deus, foi assim uma guerra. Aí um dia eu sentei naquela reciclagem, eu vou testificar isso para vocês, meu tempo dá, tem mais uns minutos. Eu sentei naquela reciclagem e eu falei assim, ó, eu sei que se eu der um café pro cara, amanhã meu documento está aqui. Mas eu sou crente, não vou dar café para ninguém. Chega, eu cansei, falei para Deus assim, eu cansei. Ou o Senhor me dá essa documentação, ou eu entendo que não é para abrir isso aqui, para ficar aberto. Sabe o que eu fiz? Chorei, orei. Eu tinha R$1, escuta isso, gente. Eu tinha R$1,16 na minha conta. Vi uma amiga minha, do nada eu vi o status dela, estava lá no Rio de Janeiro. Eu tenho umas amigas que eu fiz lá, quando eu fui ministrar lá, estava escrito assim, culto dos empresários, jantar dos empresários. Não era culto, era jantar dos empresários. Liguei para ela, falei assim, Jaqueline, leva uma oferta minha no jantar dos empresários. Passa o Pix. Falei, não, você vai tirar a minha oferta e você vai levar lá no altar. Tá bom, pastora, manda aí o Pix, eu tiro R$1,16. Gente, era tudo que eu tinha. Eu tenho comprovante desse Pix até hoje. Mandei para ela R$1,16. Sexta-feira. Quando foi na segunda, gente, na segunda, o telefone tocando, eu era contadora, eu falei, não vou atender. Não vou atender. Era contadora, que é amiga da contadora da igreja, que a Tati tinha me ajudado a arrumar, uma pessoa maravilhosa. Eu falei, não vou atender, porque eu estou devendo para ela vai cobrar e eu não tenho para pagar. Eu não atendi as 5 ligações dela, daqui a pouco ela manda um monte de PDF. Falei, é os boletos, agora que eu não vou abrir. Só que quando eu abri a conversa, dá para quando você vê o PDF, tem o timbre, né? Era a prefeitura. Falei, pronto. Sem fé nenhuma, falei, agora lascou, mas vamos abrir, porque agora é para fechar as portas. E aí, quando eu abri, estava escrito assim, alvará de funcionamento liberado. E eu abri o outro, alvará do bombeiro de funcionamento liberado. Planta de liberação para funcionamento liberado. E eu olhei e falei para ela se ligar. Aí eu liguei para ela e falei, Sandra, o que aconteceu? Ela falou, minha filha, não sei. A prefeitura me mandou que você tem licença para trabalhar pro resto da vida. Seus documentos estão aí. Trabalha, minha filha, que você conseguiu a sua documentação. O que fez isso? R$1,16? Não, coragem, ousadia, fé, saber que Deus está no meio das coisas que Ele está e eu não preciso pôr a minha mão. Eu poderia ter pegado 2, 3 mil reais lá, molhado a mão do cara e não precisava ter ficado 2 anos lutando com o documento, foram 2 anos. Mas aquele dia eu fiz uma oração e eu falei, se o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai me dar essa documentação, o Senhor vai restituir tudo que eles levaram de mim. Seja ousado. Seja ousado. Satanás talvez nos trouxe aqui dentro hoje com sentimento de derrota, de perca, de que não dá mais para mim. Eu não estou me importando com o que ele diz. Eu quero sentar na mesa e conversar com ele. Senhor, é o fim? É o ponto final? O Senhor quer me ensinar? Não, não é, filho. Então voa, então anda, então prospera, então frutifica, então dá testemunho, porque ele vai fazer coisas grandes. Irmã, que palavra sonsa é essa? O meio político não vivo de meio político. Estou no mundo de política, tenho leis políticas, mas quem rege a prosperidade da minha vida é o reino dos céus, e é com ele que eu negocio. Vamos viver um ano de extraordinário, sim. Se Deus colocar a mão, sim. Porque quando Ele escolhe, Ele escolhe. Porque quando Ele decide, Ele decide. Se coloca de pé aqui no tempo, Adão. A Bíblia vai dizer, e eu vi essa colocação e eu achei interessantíssimo.
uma representação de José como semente. Pegam José, jogam José dentro de um poço escuro. E lá José começa a criar raízes. Vendem José. Olha eu dando trabalho para mim, eu vou parar aqui. Vendem José. Leva José lá para o Egito e os irmãos vão pensar agora ele vai morrer. Mal sabe que José era semente e estava sendo criado um cargo para ele, porque ele ia frutificar, prosperar e o nome do Senhor ia ser engrandecido na vida dele. A palavra vai dizer que aquela semente que decidiu cair em boa terra, que foi semeada em boa terra, ela prosperou 30, 60, 100 por 1.